Olá pessoal, está começando mais um vídeo aqui no canal da Blockchain. Sou o Vinícius, seu Community Manager, e hoje eu estou com um convidado aqui, o Thiago. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre rastreabilidade, sobre novas tecnologias e como ele se interessou pelo agro. Thiago, muito obrigado, né, por tirar um tempinho para conversar com a gente. Boa tarde, Vinícius. É prazer estar aqui com vocês. Agradeço o convite. Estamos aqui. Perfeito. E Thiago, eu queria que você se apresentasse um pouquinho para a gente, né, contasse um pouco da sua trajetória, né, como foi seu ingresso no agro, né, se foi algo natural, se foi ao longo do tempo ou se mesmo já veio de família, né? Conta um pouco para a gente. Isso, eu sou filho de produtor de leite. Na minha região, eu sou de Morada Nova, Ceará. Meu avô era produtor de leite, meu pai produtor de leite. Só que o meu pai não está mais na atividade hoje, mas sempre foi do agro, né? Cresci nesse meio rural. Uma outra potência da minha região, na época, era a cultura do arroz. Hoje foi substituído pelo camarão. Mas desde sempre, eu desde criança, no meio dos currais, principalmente mexendo com bovinos, né, e especialmente vacas de leite. E logo no início, me despertou o interesse pelo agro, né, quando eu estava no ensino médio, eu sempre tive essa dúvida do que fazer, se agronomia ou medicina veterinária. Até que um dia, eu nunca me esqueci desse dia, eu assisti no Caldeirão do Hulk, sei lá, um programa do Luciano Huck. Não sei se era Aquele Agora ou Nunca, e aí tinha lá uma moça que foi participar desse programa, e ele perguntou a profissão da moça, aí a moça falou: "Sou zootecnista". Aí eu: "Meu Deus, o que é zootecnia?". Aí nesse dia eu pesquisei o que era zootecnia e me apaixonei. Eu digo: "Pronto", porque eu sempre gostei de animal, mas não gostava muito da clínica na época, e nem queria mexer com planta. Eu digo: "Pronto, me encontrei na zootecnia". E aí já concluí o ensino médio, ingressei na Federal Rural de Mossoró, lá no Rio Grande do Norte. Fiz o curso de zootecnia, me formei em 2009, perdão, me formei em 2015. Logo em seguida, eu fui para o mestrado em produção animal. Durante esse tempo, eu me interessei muito pela reprodução também. Na zootecnia, gostava muito de nutrição e de melhoramento animal. Fiz o mestrado em melhoramento animal e sempre gostei muito também de reprodução. E aí, ano passado, 2024, me formei médico veterinário para poder também trabalhar nessa parte de reprodução com tranquilidade, né. Legal. Eu também sou do Ceará, sou de Sobral aqui mais precisamente. Eu fiz o mestrado em Sobral, lá na UVA. Pronto, eu estudo no Inter, no caso. Perfeito. Interessante. E Thiago, fala um pouquinho, né, sobre o seu dia a dia, né, como é a rotina, né, a sua rotina, né, se é a campo, se é em laboratório, conta um pouquinho pra gente. Perfeito. No último ano de medicina veterinária, eu fiz uma seleção para professor substituto na mesma universidade que eu estava como aluno, e fui aprovado na época, e em seguida fui convocado. Eu já terminei o curso de medicina veterinária como professor e aluno na mesma universidade. E aí eu tinha mais um ano de contrato, só que um adendo é que durante a pandemia eu havia trabalhado na área comercial. Estava tudo parado, eu recebi um convite para trabalhar na área comercial, a campo, né, atendendo fazenda, e foi uma experiência que eu gostei muito na época. Eu gostei muito de trabalhar com produtor a campo. E aí eu estava com um ano como professor, recebi o convite de uma outra empresa, que no caso é Rebanho, para voltar para campo. E imediatamente eu aceitei o convite e estou hoje na região do Sertão Central, do estado do Ceará, que é um polo leiteiro, uma bacia leiteira. Hoje, especialmente, trabalho com a parte de nutrição de vacas de leite, e vem numa crescente muito forte no Ceará a bovinocultura de corte, né. A gente tem um grande incentivo agora, que é a primeira planta frigorífica que vai ser instalada no Ceará, lá no Iguatu. E aí a minha rotina basicamente hoje, eu faço atendimento a campo, né, atendo diretamente fazendas e lojistas, especialmente trabalhando com a parte de nutrição animal, mais voltado para a parte de núcleos minerais. E aí a gente faz o trabalho da venda consultiva, né, a gente atende o cliente, vê suas necessidades, o que é que ele precisa de soluções relacionadas à nutrição,
a gente faz essa venda, juntamente com a recomendação técnica, né, que isso é um trabalho que a Rebanho faz brilhantemente há muitos anos e que vem trazendo muitos bons resultados numa via de mão dupla, né, tanto resultado empresarial como também para o produtor de leite. E a minha Muito rotina legal. hoje é basicamente essa, saio de manhã, passo o dia a campo ou atendendo loja, né, fazendo a parte técnica e comercial, e no final do dia a gente volta para casa, para a base, né. Legal. Corrido, né? É, corrido e prazeroso. Imagino. Né, e Thiago, agora falando um pouquinho sobre rastreabilidade, né, a Bovchain é uma startup, né, que atua justamente nessa área, e em 2027 a rastreabilidade ela vai se tornar obrigatória, né, não vai ser de uma vez, mas vai ser gradualmente, né, e eu queria ouvir, a sua visão, né, sua visão sobre rastreabilidade, né, como você acha que essa novidade vai agregar, né, se vai agregar valor ao produto, né, à cadeia produtiva e até o agro como um todo, né, conta pra gente um pouco. Não, isso vai ser uma virada de chave, especialmente, no que se diz respeito à segurança alimentar, né. Nós trabalhamos com produtos nobres, né, que principalmente o leite e a carne, e cada vez mais a gente vê que existe uma crescente do mercado consumidor saber como esse animal foi tratado desde o seu nascimento até a exploração comercial para que ele tem fim, né. Isso eu acho uma tendência muito positiva no sentido de que vai tornar a produção profissional, né. A gente ainda observa nos dias atuais que tem muita gente que trabalha de uma maneira arcaica, né, você vê que ainda a gente observa muito, eh, produtores que não são profissionais, que você até um núcleo mineral, falando em nutrição, nem conhece, muitas vezes sabe da importância, conhece, mas não quer adquirir, não quer fornecer para os animais, porque muitos deles veem a gente, né, como uma sanguessuga que só quer vender, ele não olha para a Sim, saúde do animal, né. E a gente sabe que, quando a gente trata o animal com um protocolo sanitário em dia, quando a gente faz todas as vacinações, as vermifugações, quando a gente faz uma nutrição ideal, a gente está entregando saúde para o animal. E quando a gente entrega saúde, na mesma linha vem o bem-estar animal. E consequentemente, isso aí eu não tenho dúvida com relação a isso, que você vai ter um produto de maior qualidade. E esse produto de maior qualidade, a indústria, pelo menos do laticínio, vem remunerando melhor, né, e consequentemente, a indústria vai ter que colocar nesse produto toda essa cadeia de rastreabilidade, né. A gente já tem uma indústria aqui que ela traz no rótulo dela, vem na embalagem do leite UHT, dizendo assim: "Esse leite é produzido por produtores da região", né. Ou seja, ela vai dar esse respaldo para que, eventualmente, o cliente ele possa ir até uma fazenda, ver como esses animais são criados. E, consequentemente, vai agregar valor ao produto daquela empresa. Saber o cliente saber que ele vai comprar um leite, ou uma carne, ou um ovo, advindo de uma propriedade, de uma fazenda, que trata bem os animais, né, que traz bem-estar animal, que cuida da saúde e da nutrição dos animais, né. legal. E Thiago, né, você disse que trabalha a campo também, né, eu queria ver a sua visão, né, de como os produtores, né, tantos como os pequenos produtores, tantos como os grandes, ele, né, vão receber, né, essa nova tecnologia, né, como você acha que eles vão receber essa nova tecnologia com mais estabilidade? Não, eu acho que eles vão ter que é assim, é uma coisa que a gente já é uma toada, já é uma coisa que nós como os técnicos, a gente já vem conversando, já vem trazendo essas novas abordagens que a sociedade vem impondo ao agro, né. Então ele sabe, o produtor sabe, que se ele não se adaptar, se ele não entrar, se ele não aderir a esse novo mercado, ele vai ter que sair, né. Então, é assim, o produtor profissional, ele entende dessa questão e ele sabe que ele vai ter que
aderir a essas tecnologias para poder entregar um produto de melhor qualidade, né. Sim, Ele sabe que ele vai ser mais exigido e consequentemente monitorado, né, ele vai ser monitorado. Monitorado por quem? Pela própria sociedade, né. A sociedade que vai lá no supermercado comprar os produtos dele. Porque o produtor, eu vejo que eles se sentem orgulhosos em chegar no supermercado, numa gôndola e ver o seu produto lá, né. E então, assim, ele vê isso com bons olhos, porque tem muito produtor que faz o certo, e ele sabe que tem muito produtor que faz errado. E ele sabe que esse que faz errado atrapalha ele que está fazendo certo, né. Então, assim, ele tem a consciência de fazer o seguinte: "Ó, eu vou fazer corretamente aqui o manejo dos animais, porque com isso eu fico no mercado. E eu sei que o laticínio, que o frigorífico vai abolir aquele que não vai aderir a essas novas tecnologias", né. Então, assim, ele está atento, o produtor está atento, ele sabe que ele vai ter que se adaptar, ele vai ter que entrar no jogo para poder continuar no jogo. perfeito. Né, e hoje o mercado, né, ele não cobra só a origem, né, mas também ele cobra o bem-estar animal, né. Eu queria saber como o trabalho, né, você como zootecnista também, eu queria saber como o trabalho do zootecnista, né, contribui, né, ou vai contribuir, né, para que a rastreabilidade ela comprove, né, boas práticas e também agregue valor, né, ao vamos dizer assim, ao produto, né. Isso. A questão do bem-estar animal, ela é assim, uma coisa boa da que as novas tendências, né, que as novas cabeças pensantes e os novos produtores vêm trazendo, é cada vez mais trabalhar com os conceitos de bem-estar animal. Isso a gente observa muito bem, com relação aos confinamentos, né, que cada vez mais a gente está observando no interior do Brasil, né, especialmente no Nordeste, né, a gente já observa sistema de compost barn, de freestall. Consequentemente, a composição genética vem mudando, né, o pessoal vem trabalhando cada vez mais com o sangue europeu, com a genética europeia, e ele sabe que esse gado exige o conforto para poder explorar o máximo do seu potencial genético. Então, meio que uma coisa vem puxando a outra, né. Se eu vou confinar, eu vou ter que utilizar esse grupamento genético, e esse grupamento genético exige um maior conforto, né, para que esses animais consigam produzir e dar esse retorno financeiro ao produtor. E aí, a gente vê que quando a fazenda, ela está trabalhando corretamente, ela está, fazendo o dever de casa com relação à nutrição, sanidade e bem-estar, a gente vê que a grande maioria dos produtores, eles têm prazer até de abrir suas portas, né. De receber, o mercado consumidor, receber um laticínio que eventualmente venha comprar o seu leite, né, e aí ele consequentemente, ele tem esse prazer e ele vai reinvestindo, né, ele vai tomando gosto por aquilo e ele começa a observar e a gente da tecnologia, né, o corpo pensante dessa estrutura toda vai trazendo novos estudos mostrando que não é só o animal adulto que tem que estar no conforto, é a bezerra, né. Como você cria a bezerra, uma categoria muito negligenciada, que é a fase de recria, ele já sabe que esses animais precisam estar mais próximos da fazenda, para que ele não venha sofrer o efeito sanfona, como acontece muito, né, o animal sai da cria com bom espólio corporal, chega na recria, emagrece, perde desempenho, o intervalo entre partes é esticado, e aí é uma coisa meio que vai puxando a outra. Mas no final das contas, o que o produtor precisa, é ser remunerado e valorizado, porque uma coisa que a gente sempre escuta muito: "Ó, se eu tiver um preço de leite competitivo, se eu tiver ganhando dinheiro na atividade, eu vou investir. Eu vou caminhar para o bem-estar, eu vou caminhar para uma nutrição ótima, para uma saúde ótima". Perfeito. E, né, muito obrigado pela sua visão. Thiago, a gente tá chegando nos minutinhos finais, né, eu sempre tiro esse momento, né, para né, você divulgar seu Instagram, o seu trabalho, e também passar uma mensagem para quem tá vendo a gente.
Perfeito, eu estou aqui no sertão central do Ceará, meu Instagram é Thiarlon, Thyarlon, eu fiz um Instagram profissional, mas eu acho que é Leite no Sertão, se eu não me engano, eu utilizo pouco, deveria usar mais, eu acho que eu vou começar a engajar, a mostrar mais o trabalho no dia a dia, né, a gente vê que muita gente gosta de acompanhar. Porque eu meio que no Instagram pessoal fica eu sou músico também, às vezes aparece alguma coisa de música, aí o público é um pouco diferente. E assim, a mensagem que eu deixo para a turma, né, do agro, da medicina veterinária, da zootecnia, da agronomia, é sempre ficar antenado a essas novas tendências, não só de conhecimento técnico, né, mas o que a sociedade está nos propondo, nos induzindo a fazer, né, porque eh, hoje em dia a gente sempre fala muito que, por mais que a gente tenha a técnica, né, a gente tenha a nutrição, o melhoramento animal, a matemática, a clínica, a cirurgia na ponta da língua, no final das contas a gente vai passar isso para um executor. Claro que em algumas situações nós somos nós que executamos, mas quando a gente está numa consultoria, numa fazenda, a gente deixa a recomendação, pessoas vão executar o que você indicou. Então, gestão de pessoas. Hoje é a coisa muito importante, relacionamento, é saber entrar numa fazenda com humildade, com simplicidade, para que a sua mensagem seja ouvida e assimilada. Porque não adianta de nada você chegar muito bem intencionado numa fazenda, numa propriedade, numa revenda, no cliente, no proprietário, falar e aquilo dele entrar no ouvido, sair no outro e ninguém executar, tá Sim, certo? Então, claro que a técnica é importante, mas a turma que fica os mais novos, fica a dica: trabalhe em gestão de pessoas, trabalhe em relacionamento, tem muito vídeo na internet, tem pós-graduação com relação a isso. Isso é muito importante, saber lidar, traquejar com as pessoas, se comunicar para se fazer entender, porque a comunicação com o vaqueiro é uma, com o proprietário é outra, com o gerente é outra, com um colega veterinário zootecnista é outra. Então, se fazer entender, beleza? Comunicação hoje é muito importante. perfeito. E muito obrigado, Thiago, pela sua presença, né, pela troca de conteúdo e pela troca de experiência também, tá? Obrigado, Vinícius. Você pelo convite, a gente está sempre à disposição. Perfeito. E pessoal, se vocês gostaram, né, deixa a curtida, compartilhe. Também siga a gente aqui no YouTube, siga o Thiago, né, para acompanhar o trabalho dele. E é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu.